ministrando uma palavra para o seu coração e para a sua vida hoje. Como eu sempre digo, talvez não seja a palavra que você gostaria de ouvir, mas é uma palavra que você precisa. Eu quero ministrar uma palavra hoje que tem o seguinte tema: 4 evidências de um verdadeiro encontro com Deus. 4 evidências de um verdadeiro encontro com Deus. Esses dias que nós estamos passando agora, eles estão revelando para todos com quem nós tivemos um encontro. Alguns tiveram um encontro de alma com o Senhor. Estavam num culto, ouviram uma palavra que moveu o seu coração, cantaram uma melodia que o seu coração se quebrantou, e quando se deram conta, estavam lá na frente, sem entender, sem pensar, aceitando a Jesus. E essas pessoas que fizeram isso dessa maneira, pela alma, não tiveram de fato a sua vida transformada, porque foi uma experiência apenas movida por emoção. Não gerou transformação de vida, não teve mudança de rota, não teve conversão, teve apenas uma boa emoção do dia que estavam no culto. Outras pessoas fizeram pelos amigos. Ah, meu amigo está indo aceitar Jesus, eu vou lá também. Ah, está todo mundo indo para a igreja, eu vou lá também. Frequentam a igreja, vão aos cultos, têm uma Bíblia, escutam louvores, mas não possuem uma vida transformada, porque o que transforma a nossa vida é com quem e como nós tivemos esse encontro. É por isso que nós estamos aqui na passagem do livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Para mim, uma das experiências mais lindas do Antigo Testamento. Eu sempre que posso dou um tema diferente e prego ela de novo. O problema é que agora vai filmando, o vídeo vai ficando registrado. Aí não dá para ficar pregando Bartimeu todo dia. Mas a gente dá tema diferente, aí põe um tema diferente, fica diferente, mensagem nova, mas vai ser. Por quê, pastor? Porque a Bíblia é a palavra de Deus que se renova todas as vezes que lemos. Por isso, capítulo de número 6, versículo de número 1 do profeta Isaías, que diz assim: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Nós estamos lendo na King James. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente, um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela,
tocou a minha boca e declarou-me: vê isso que tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado não será, está perdoado. Em seguida, ouvi a voz do Eterno que clamava: quem hei de enviar? Quem irá ir por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Queridos, preste atenção. Toda experiência legítima, verdadeira, todo encontro com Deus, ele provoca evidências dessa experiência. Eu poderia citar para você aqui vários encontros que promoveram, que foram provocadas mudanças significativas na vida da pessoa que teve um encontro com Deus. Mas eu quero me deter apenas no profeta Isaías, para que a gente compreenda e tenha tempo para discorrer aqui sobre as 4 evidências. Evidência número 1 de um verdadeiro encontro com Deus está aqui no versículo de número 1, quando ele diz assim: olha, no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado, a aba do seu manto preenchia todo o templo. Todo encontro verdadeiro com Deus, ele revela para mim onde Deus está e como Ele está. Parece que dias como esse roubam daqueles que não tiveram um encontro verdadeiro com Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. Quando Isaías tem um encontro com Deus, Deus está no alto e está sentado em um trono, como se dissesse sem palavras para Isaías: eu continuo no governo de todas as coisas. Quando eu tenho um encontro com Deus, verdadeiro, legítimo, Ele revela para mim quem Ele é e onde Ele está. Saber disso em dias como esse faz toda a diferença, porque eu ligo o jornal, o mundo parece que está acabando. Eu ando pela rua, as pessoas estão usando máscaras, elas estão com medo, mas quando eu olho para o céu não tem crise, o céu não tem dificuldade. Deus está no trono e no governo de todas as coisas. Eu preciso de um encontro verdadeiro para que Ele se revele para mim que no céu tudo está em ordem. Quando Isaías olha nessa primeira experiência, nesse primeiro encontro, e ele vê o Senhor soberano, o seu manto enchia toda a casa, Ele está sentado num trono, e sem palavras, apenas se revelando para Isaías, Ele está dizendo: eu cuido. Não, você não entendeu. Se eu tivesse com a igreja vazia, mas você está aqui. Às vezes Deus não precisa falar para você entender que Ele está no controle, você só precisa vê-lo. E se você vê-lo nessa noite, você vai encontrar o mesmo Deus de Isaías sentado sobre um trono, dizendo para você: eu cuido, eu guardo, eu zelo, eu protejo. Você não está perdido. Que história é essa? De achar que tudo fugiu do controle de Deus? A primeira evidência de um verdadeiro encontro traz para mim uma verdade:
ainda que os meus olhos, ainda que todos tentem dizer para mim que tudo está fugindo do controle, Deus está dizendo: eu continuo sentado no governo de todas as coisas. Isso traz uma paz para o nosso coração. Todas as vezes que olho para o céu e vejo um Deus sentado no trono, eu sei, Lília, que Ele está guardando, protegendo, guiando, sustentando. Talvez você está dizendo assim: pastor, como será? Eu não vou aguentar, vai ser difícil. Mas Deus está lhe dizendo: eu estou no trono. Talvez eu não possa, talvez você não possa, mas Ele está no trono. Uma coisa seria enxergar o trono vazio. Uma coisa seria Isaías olhar e ver apenas uma fumaça e não saber quem estava do outro lado. Uma coisa seria ele apenas ver um cetro. Não, ele viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Deus dizendo a Isaías: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. Ter um encontro com Deus significa entender que tudo está no controle desse Deus. Ter um encontro com Deus significa entender que Ele nunca perdeu o controle de tudo. Pastor, mas a minha vida parece que está de cabeça para baixo. Parece porque o seu pensamento é menos do que o dele. Parece que os nossos caminhos às vezes querem ser mais alto do que os caminhos de Deus. Deus está nos levando por caminhos, queridos, esses dias totalmente diferentes. Eu sei que alguns números, algumas estatísticas nesses dias são assustadoras, como por exemplo, aumentou o número de abuso das crianças. Não deveria acontecer, porque isso está acontecendo dentro de casa. Aumentaram-se o número de divórcios nesses dias, e a gente recebe tudo isso estampado em jornais, em matérias, dizendo: olha, a situação está piorando. Mas eu sei que tem coisa boa acontecendo aí. Eu sei que enquanto alguns estão estampando que estão se divorciando, outros lares estão sendo restaurados pelo Senhor. Eu sei que Deus está trabalhando caminhos diferentes, caminhos que nós não entendemos, pensamentos que nós não entendemos, mas Ele está no trono. Todo encontro que você teve com Deus, que não te revelou um Deus sentado num trono, cuidado. Porque todo encontro que você não enxerga Deus no trono, nua sentado no trono. Segunda evidência de um verdadeiro encontro com Deus, versículo de número 5, está escrito assim, olha: então bradei eu, ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem. O natural precisa afetar o natural.
Se não afeta o natural, não quero nada que seja espiritual. As experiências que eu tenho com Deus precisam afetar os meus relacionamentos, precisa afetar a minha vida, precisa me afetar como marido, precisa me afetar como esposa, precisa me afetar como filho, precisa me afetar como pai. Toda experiência que não muda o meu caminho não é e nunca será uma experiência com Deus. Pode se aproximar de uma grande experiência de alma, mas jamais uma experiência com Deus. Pastor, eu tive uma experiência terrível com Deus. Pastor, eu estava lá e aí puseram a mão na minha cabeça, eu caí arrebatado. Fiquei lá, pastor, o culto inteiro apagado. Pastor, foi tão lindo, eu vi o terceiro céu. Eu digo, tá bom, querido, daqui uma semana a gente conversa sobre essa experiência. Não, pastor, mas foi tremendo, assim, daqui uma semana. Viu o terceiro céu? Uau! Daqui uma semana a gente volta. Como é que foi a semana? Pastor, terrível, não mudou nada. Disse assim, você não viu o terceiro céu, coisa nenhuma, camarada. Nenhuma experiência sobrenatural que não provoca mudanças no natural pode ser uma experiência de Deus. Pegue os homens que tiveram uma experiência sobrenatural. Paulo está indo em Atos capítulo 9 a caminho de Damasco para matar os cristãos. Tem uma experiência com Deus e de perseguidor passa a ser perseguido. Mudança de rota. Pedro, depois de caminhar ao lado de Jesus, decide voltar para a mesma vida que tinha, ele volta a pescar. Jesus volta no mesmo lugar que havia encontrado e novamente dá a ele a mesma experiência. Pedro jamais, depois daquele encontro, voltou para a mesma embarcação de peixes daquele dia. Mudança de rota. Nós não estamos buscando a Deus nos nossos cultos, porque se nós buscássemos a Deus, a maioria dos problemas que nós enfrentamos acabaria, porque a maioria dos problemas está ligada à sua raiz pecaminosa. Que se tivesse uma pessoa transformada, os problemas não existiriam. Uau, como nós precisamos de um verdadeiro encontro com Deus. Um encontro que altere a minha rota. Um encontro que quando eu o vejo, eu olho para dentro de mim. Sabe esse encontro que Isaías teve? Ele olhou para dentro dele e ele disse, ai de mim, o que eu estou fazendo, como eu estou vivendo. Irmãos, tem crentes assustados, dizendo, bispo, nós já entramos na grande tribulação. Bispo, isso é os dias finais. Bispo, isso está apontando, irmão, preste atenção. Uma pessoa arrependida e que teve um encontro verdadeiro com Deus, ele não está preocupado se nós estamos na tribulação, ele não está preocupado se nós passamos a tribulação. Ele está dizendo, Maranata, eu estou pronto, eu tive um arrependimento que transformou a minha vida. Não importa se você é pós-tribulação, não importa. Importa que eu estou pronto. Eu sou como as 5 virgens prudentes. Nós estamos buscando entretenimento. Nós estamos buscando show. Nós estamos buscando palestra. Nós não estamos buscando um culto.
porque um culto nos transforma. Uma palestra diz para você assim: você é mais, você pode, você é o cara, você vai conseguir. Mais um culto diz para você assim: arrependei-vos, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Um culto, ele diz para você assim: olha, você até pode pensar que engana, mas chegará o dia, e desse encontro nós não fugiremos, em que nós estaremos diante do grande trono branco de Deus. Arrependimento. Um encontro com Deus tem como evidência o arrependimento. Eu olho para dentro de mim, e todas as vezes que eu olho para dentro de mim, eu descubro que em mim não há nada bom. Ou você acha que Isaías está usando a expressão ai à toa? Essa expressão ai é uma expressão de juízo. Ele está dizendo: morri, para mim acabou, porque eu vi o Senhor, e da maneira como eu estou, serei julgado, porque não há nada bom em mim. Nós temos um costume de achar aquilo que não é bom no outro. Nós somos bons, nós somos rápidos nisso. Não, você não é bom nisso, o outro não é bom naquilo. Mas Isaías, quando teve o encontro com o Senhor, ele disse: aqui dentro não tem nada bom. Olha o que João Batista disse em Mateus capítulo 3, versículo de número 7. João Batista estava dizendo, pregando próximo ao Jordão. Ele disse assim, Mateus 3, versículos 7 e 8: e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Versículo 8: produzi sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. Olha o que João disse: produzi sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. O que é que nós estamos produzindo, irmão? O que é que nós estamos gerando nesses dias? O que é que nós estamos dando às pessoas que nos cercam? Eu quero pegar essa expressão de João, quando ele disse frutos que mostrem o vosso arrependimento, para perguntar para você: o que nós estamos produzindo nesses dias? Para algumas pessoas a quarentena significa férias espirituais. Nós estamos parados. Não, querido, a vida cristã não parou. Nada parou. Onde estão os frutos? Se nós tivéssemos Jesus aqui, ele diria para nós a seguinte expressão: os campos estão brancos, mas onde estão os trabalhadores? O formato pode ter mudado, mas a obra nunca mudou. A maneira como nós fazemos foi alterada, mas a missão continua a mesma. Segunda evidência de um verdadeiro encontro com arrependimento,
E arrependimento não pode ser confundido em hipótese alguma com remorso. Arrependimento e remorso são duas coisas completamente diferentes, apesar de parecerem iguais, porque ambas possuem um sentimento de tristeza por aquilo que fez. Ambos são carregados de peso por aquilo que cometeu, mas o remorso, ele não possui suficiência em si para gerar uma mudança. Ele só gera tristeza, fardo. Mas na primeira oportunidade você vai lá e faz tudo de novo. Talvez você é essa pessoa que vive de remorso em remorso, achando que é arrependimento. Arrependimento é a tristeza, é o choro, é a amargura para nunca mais fazer de novo. Se você nunca teve essa experiência, eu desafio você hoje, essa semana. Entra no teu quarto, entra lá, fecha a porta e chora tudo que tiver que chorar. Mas não um choro promovido pelo remorso, um choro promovido pelo arrependimento. Senhor, me perdoa. Quantas pessoas eu magoei, quantas pessoas eu feri, quantas pessoas eu entristeci, mas a partir de hoje, nunca mais eu voltarei a fazer o que fiz, porque jamais eu quero experimentar essa angústia e fazer as pessoas experimentarem dela também. Saia de lá para ser um novo homem, saia de lá para ser uma nova mulher, porque no meio do remorso foi quando Judas, movido pelo remorso, pelo falso arrependimento, foi lá e tirou a sua própria vida. Porque o remorso provoca morte, enquanto o arrependimento promove a vida. Terceira evidência de um verdadeiro encontro com Deus está no versículo de número 7. E com ela tocou na minha boca e declarou: vê, isso tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Eu acho extraordinário a narrativa bíblica nos seus pequenos princípios. Por quê? Olha o que o texto diz no versículo de número 7. Ele tocou a minha boca e declarou: vê, isso tocou os teus lábios. Presta atenção. A tua culpa será removida. Diga comigo, primeira culpa. Diga mais uma vez, primeira culpa. Mais uma vez, primeiro a culpa. Irmão, é impossível, Jorge, experimentar o perdão sem antes ser retirado da culpa. Tem muita gente que não experimenta o perdão de Deus porque não consegue se desvencilhar da culpa. O fardo da culpa, o grilhão da culpa, o peso da culpa não permite usufruir do perdão que nos foi liberado. Mas a terceira evidência desse verdadeiro encontro, o anjo pegou uma tenaz é como se fosse um grande alicate, pegou aquela brasa e tocou no lábio de Isaías. E disse para ele assim: vê isso que te tocou? A tua culpa será removida. Tem muita gente, querido, vivendo uma vida cristã abaixo da média, porque a culpa não lhes permite vivenciar a nova vida. Sempre que tentam, e até tentam, mas sempre que tentam, a culpa está ali para dizer: você fez, você não pode. Por quê? Porque olha só o que você fez no passado. Uma das grandes estratégias
estratégias do diabo sempre será usar o medo e a culpa. Medo, culpa e acusação. É o tripé do inferno. E nós precisamos nos desfilar. Pastor, mas eu queria ficar livre da culpa, como é que eu faço? Precisa ser tocado pelo céu. Só o céu pode remover de você a culpa que você sente. Um outro homem não pode. Uma outra pessoa não consegue, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, tem o poder de remover a culpa de todo homem. Eu quero dizer para você, não importa o seu pecado. E preste bem atenção na expressão que eu vou usar, para que você não entenda ela errado. Não importa o teu pecado, desde que ele não seja uma prática. Existe para você remoção de culpa. Pastor, por quê? Porque depois de remover a culpa, o anjo disse para ele: e o teu pecado está perdoado. Deixa eu dizer para você aqui de novo. A culpa é removida. Por que removida? Porque ela está aqui, ela precisa sair. A culpa é removida. O pecado não sai, ele é perdoado. Por que o pecado é perdoado? Porque a natureza adâmica é impossível de retirá-la. Então há perdão para ela. Há perdão para os atos que nós cometemos. Mas para a culpa, ela precisa sair. Coloca a mão no teu coração e diga assim: nessa noite, toda a culpa que me impede de vivenciar o novo de Deus, diga: por favor, Senhor, remova de mim. Quarta evidência. Quarta e última evidência de um verdadeiro encontro com Deus está aqui no versículo de número 8, quando ele diz: em seguida por quê? Depois de ter sido perdoado, eu ouvi a voz do Eterno. Pastor, por que eu não consigo ouvir a Deus? Porque nunca se arrependeu. Por isso que o texto diz assim: em seguida do quê? Do perdão, do arrependimento, eu ouvi a voz do Eterno que chamava. A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quarta evidência de um verdadeiro encontro com Deus: Ele sempre me envolve na obra dEle. Só que a obra de Deus não é assim. A gente fica pensando assim, Pedro, Rosana, a gente fica pensando que Deus vai aparecer um dia para a gente e vai dizer assim: querido, eu estou aparecendo aqui porque eu estou lhe chamando para uma grande obra. Não, Deus não fez isso. A palavra não diz assim: Isaías, eu estou lhe chamando para uma grande obra. Não, Deus diz assim: quem é que a gente vai chamar? Isaías está ouvindo. Quem vai ir por nós? Isaías está ouvindo. Em nenhum momento foi dito o nome dele, mas quando ele ouviu que havia uma missão, ele disse: essa missão é minha, envia-me a mim. É assim que se envolve numa missão eterna. É assim que entra num projeto de Deus. Não precisa ter o meu nome lá. Ah, não me chamaram. Ah, não me convidaram. Ah, ninguém pediu para mim. Cara, a gente fica esperando as oportunidades erradas. Isaías não ouviu o seu nome, mas quando ele ouviu que tinha uma missão, prontamente ele disse: é para mim, é minha. Por quê? Porque quem tem um encontro verdadeiro com Deus, ele não quer
estar fora daquilo que o céu está fazendo. É para mim. Mas que missão que é? Não importa. Para onde o Senhor vai? Não importa. Se é o Senhor que está querendo enviar, eis-me aqui, Senhor, estou indo. Para fazer o quê? Não importa. Para onde? Não importa. É Deus, eu estou com Ele. Porque às vezes a gente se prendeu numa máxima que diz assim: mas eu não tenho chamado para lidar com criança. Mas eu não tenho chamado para isso. Mas eu não tenho chamado para... E a gente se prende nessas questões. Tá certo, presta atenção, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque senão daqui a pouco tem uns taquara rachado que quer cantar. Tá certo que para algumas missões requer certas habilidades. Aleluia, glória a Deus. Senão daqui a pouco dizem: pastor, eu quero entrar no ministério de louvor. Canta, irmão. Diz: pastor, eu nunca cantei, mas eu estou sentindo que é de Deus. Se não, irmão, por favor. Algumas missões, presta atenção, e aqui eu quero deixar bem claro para você. Todos os apóstolos levantados por Jesus tiveram um propósito específico. Todos eles. Mas a obra que Paulo executou, Pedro não poderia fazer. Porque a habilidade de Paulo não era a unção, era a habilidade, era o treinamento, era a capacitação de Paulo, era maior do que as dos outros. Então deixa eu também colocar um ponto aqui para você. A sua capacitação também pode definir até que nível você vai em Deus. Não estou dizendo que não é importante. Você que não se capacitar, não é que não vai ser importante, vai ter uma obra. Mas para aqueles que se capacitam, uma obra além. Está aqui, você vai ler. Nós temos a epístola de Pedro. Está escrito na Bíblia, Pedro tem uma epístola. O apóstolo Paulo tem mais de 10. Por que será? Todos tiveram a sua importância. Todos eles. Mas aquele que se preparou, foi-lhe confiado mais talentos. Então preste atenção. Quem a gente vai enviar? Não está escrito Isaías. Quem há de ir por nós? Não está escrito o nome de ninguém. Mas aquele que tem uma experiência com Deus, ele precisa estar envolvido na missão do céu. Não importa para onde, não importa com quem, eu quero estar envolvido. Mas eu não tenho muito, não. É como Abraão em Gênesis capítulo 12. Abraão, sai da tua parentela e da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão sai da sua parentela em Gênesis capítulo 12 sem destino. Não havia um rumo. Ele vai caminhando na certeza de que aquilo que ele está fazendo é direção de Deus. Parece que nós nos esquecemos de que o Deus que chama é o Deus que capacita. O Deus que capacita é o Deus que sustenta. E o Deus que sustenta é o Deus que fortalece. Não espere uma chamada com o seu nome nela. Não espere uma vaga com o seu nome nela. Só ouça a missão. Qual é a próxima missão? Qual é a missão de Deus nesses dias? Como evangelizar nesses dias? Como pregar nesses dias? Como ministrar nesses dias? Como ser relevante nesses dias? Você não pode, e aqui eu quero enfatizar para você, você não pode achar que a máxima de Deus foi deixar você em casa. Há um propósito nisso? É claro que há, mas esse propósito de você estar na sua casa não é a máxima.
faz parte de um propósito, mas não é a máxima. A máxima será sempre aquilo que o glorifica. Qual é a missão? O que o céu está dizendo nesses dias? O que o céu está falando nesses dias? Eu quero me envolver com isso, Senhor. Eu quero estar no meio disso. Eu não sei nem o que é e nem para onde é, mas eu quero estar nesse negócio. Porque é assim que o reino vai ser glorificado. Vamos orar? Pai, eu quero orar juntamente com os meus irmãos e irmãs que estão aqui, que estão em casa, e que essa palavra possa encontrar no coração de cada um deles pouso, abrigo, e que nós possamos então caminhar, ó Deus, durante toda essa semana, buscando uma verdadeira experiência com o Senhor, uma que transforma, que muda, e que seja legitimada pelas evidências que nós citamos aqui essa noite. Eu sei que existem tantas outras experiências, mas que essas, tomadas como base, possam nortear a nossa vida cristã a partir de hoje. Que possamos saber onde o Senhor está, gerar arrependimento, ter a nossa culpa removida e o nosso pecado perdoado, para que possamos então nos envolver numa missão. É o que nós oramos essa noite, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos.